Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques de hoje, que tem aumento na gasolina e na energia elétrica também. Vamos lá. Depois do diesel, que bateu recorde de preço, com o novo aumento anunciado pela Petrobras, a gasolina vai ter um novo aumento nas refinarias a partir de amanhã. A gente fala disso daqui a pouquinho. Quase 2 bilhões a mais na conta de luz de todos os consumidores. Esse aumento vai ser repassado agora este ano, para quem ainda não teve aumento, para as distribuidoras que ainda não repassaram o aumento deste ano, ou até o ano que vem para as que já repassaram o aumento, ou seja, esse aumento vem um pouquinho a mais. Isso tudo é por causa de um fundo. Tem um fundo na conta de luz que é justamente para, por exemplo, indenizar a distribuidoras ou financiar ou subsidiar justamente famílias de baixa renda. Esse fundo tem um déficit e justamente esse aumento agora na conta de luz de todo mundo para bancar essa diferença que foi constatada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A produção industrial teve um leve recuo agora no mês de julho. Você se lembra que em junho teve um crescimento exponencial, porque em maio tinha caído bastante por causa da greve dos caminhoneiros. O recuo é pequeno. No ano ainda o número é positivo, na comparação também com o ano passado também é positivo. Em 12 meses também a gente analisa isso daqui a pouquinho. E no estúdio a gente conversa com a Maria Auxiliadora do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola. A gente vai falar de estágio, tudo isso daqui a pouco aqui no Cenário Econômico. A entrevista daqui a pouco, mas o Cenário Econômico já está no ar. O candidato João Goulart Filho foi o entrevistado de hoje da série especial da TV Brasil com todos os candidatos à presidência da República. João Goulart Filho é do PL. Ele defendeu uma intervenção no Banco Central para baixar os juros a 0,5%, os juros básicos da economia a 0,5%. Acompanhe. Sobre taxa de juros, qual que é a sua proposta para reduzir? 0,5 real ao ano. E como chegar nisso? Interferência no Banco Central? Interferência no Banco Central, nós não podemos botar os banqueiros conduzindo a nossa taxa de câmbio, a nossa taxa de juros. Isso é botar a raposa dentro do galinheiro. Chega já. Há 20 anos atrás, o nosso país tinha 25 bancos privados. Hoje, 4 instituições financeiras do nosso país detêm 75% dos ativos. E eu vou contar uma coisa rapidamente aqui para vocês. Eu tenho uma filha que está na universidade e ela tem R$500 por mês para comprar negócio de materiais e tal. Ela deu um cheque a descoberto na livraria da universidade de R$43. Ela tinha 40 na conta. O banco pagou os 43. No mês que vem cobrou 30 descoberto. Eu pergunto com quantos milhões de pessoas esses bancos fazem a mesma coisa? Com quantos milhões? E alguém vai entrar por R$3 contra um banco? Aí o senhor interferiria também no sistema bancário privado? Essas coisas não podem acontecer. Essas coisas é crime. De que forma seria essa interferência? Não sei, nós vamos estudar, mas veja só, se é para ser monopólio, porque hoje é monopólio, bancos compram bancos, compram bancos, compram bancos e vira monopólio. Agora, se é para manter isso assim, então vamos dar cartas autorizando, facilitando a criação de bancos municipais, porque aí você cria concorrência. Bom, a gente fala com frequência aqui no CBN Total sobre a taxa básica de juros, a taxa Selic, que teve redução. Se a gente fizer a comparação, ela estava acima, ela caiu lá desde no final de 2016, chegou a 6,5%. Essa é a taxa básica de juros real hoje. E o que no Brasil tem não é monopólio, é concentração bancária. Quase 80% do mercado de crédito está na mão de 4 instituições. São 5 bancos que são os comerciais e mais os 2 públicos que são a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Itaú e o Bradesco, que tem esses quase 80% do crédito. Com relação ao Santander, é exatamente esse 5º integrante dos grandes bancos brasileiros.
O Ibovespa teve forte queda hoje num dia de compasso de espera do mercado, a toda a influência internacional e também com relação ao cenário eleitoral brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aqui, mas o dólar fechou estável. O dólar estava tendo altas recentes, a gente falou disso ontem, mas hoje teve uma leve oscilação ali de 0,03 positivo, mas nós estamos falando de estabilidade a 4,15. O valor do dólar é exatamente 4,15. Se a gente pegar as duas casas depois da vírgula, são exatamente as mesmas de ontem, 4,15 é o valor do dólar. Vamos dar uma olhadinha no Ibovespa. O Ibovespa que teve uma queda de quase 2%. 74 mil, há muito tempo o Ibovespa não chegava nessa marca, o que mostra claramente uma instabilidade do investidor em relação às expectativas do país, porque nós estamos num ano instável justamente pela questão eleitoral. 74.711, vamos só fechar aqui um pouquinho. Esse foi o Ibovespa de hoje, me perdoe. As ações da Petrobras, que tem peso importante no Ibovespa, hoje caíram 1,60%, 1,58% para ser preciso, a R$ 18,70. A Petrobras tem algumas explicações aqui, entre elas a própria empresa anunciou que teve uma redução na produção de petróleo no mês de julho, chegou a 2.600.000 barris, uma queda de 0,8%. E as razões são essas. Houve uma cessão por parte da empresa de 25% do campo de Roncador para uma outra empresa parceira e a parada da plataforma de Mexilhão. Ou seja, aqui não está incluído, por exemplo, a questão do incêndio, da explosão de uma caldeira que aconteceu na refinaria de Paulínia. Ali naquele momento, até quando estamos falando ali já de refino, mas ali não tem nenhuma conta disso porque isso aconteceu agora, no último mês de agosto, e esses números são todos de julho. Ou seja, aqui tem uma explicação por parte da Petrobras. Mas vamos falar da conta de energia mais alta. Daqui a pouco a gente fala disso, porque a gasolina, antes vamos falar da gasolina. A gasolina vai ter um novo aumento a partir de amanhã. Com esse novo aumento, depois que a gente ouviu falar do diesel, do crescimento exponencial do valor do diesel, né? Subiu bastante. Esse preço da gasolina vai bater um recorde. E o Marcelo Castilho está conosco no Rio de Janeiro, tem mais informações. Oi, Marcelo, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, Piotr, esse será o segundo aumento da gasolina em 5 dias. A partir de amanhã, quarta-feira, o preço do combustível nas refinarias vai estar 1,68% mais caro, de acordo com o anúncio feito pela Petrobras. Com esse novo aumento, o preço do litro da gasolina vai passar de 1,1704, que vigorava desde sábado, dia 1º, para 2,2069. Com isso, é o valor mais alto cobrado pelo preço do litro da gasolina desde junho do ano passado, quando a estatal mudou a política de preços e passou a acompanhar as variações do preço da commodity no mercado internacional. O preço médio da gasolina nas bombas terminou a semana passada a R$ 4,444, segundo a pesquisa da ANP, a Agência Nacional do Petróleo. A Petrobras informa que os preços médios divulgados consideram a média dos valores à vista, sem encargos e sem tributos, que variam ao longo do território nacional para mais ou para menos em relação à média. E essa variação pode ser de até 12% para a gasolina do tipo A. No acumulado em um mês, a alta chega a 13,38%. A decisão de repassar o aumento do valor do combustível cobrado pela Petrobras para o consumidor final é dos postos de combustível. Lembrando que na última sexta, depois de 3 meses de congelamento por causa do acordo do governo, que pôs fim à greve dos caminhoneiros que envolveu o subsídio governamental ao produto, a Petrobras anunciou um aumento de 13% no preço médio do óleo diesel comercializado nas refinarias do país. E hoje, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que mantém o subsídio em até 30 centavos no preço do diesel. Piotr. Muito obrigado, Marcelo. Só para fazer uma retificação, a gente tem falado da taxa básica de juros com muita frequência aqui no cenário econômico. Aliás, é exatamente isso que você acompanha com frequência, até porque a gente teve uma redução da taxa básica de juros e o que a gente relembra com muita frequência aqui no cenário econômico é que essa queda da taxa básica de juros não tem sido repassada ou não foi repassada na mesma intensidade, na mesma proporcionalidade com as taxas cobradas de juros do consumidor. É essa denúncia que a gente faz com muita frequência aqui no cenário econômico. Tem mais um aumento na conta de luz. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui tem uma explicação. Nós já estamos na bandeira vermelha 2, que é exatamente a maior tarifa que se paga durante momentos, justamente agora, no inverno, em que a gente tem uma queda no nível dos reservatórios, se liga exatamente às termoelétricas e esse preço da energia é um pouco mais caro.
Mas agora a Agência Nacional de Energia Elétrica detectou ali um déficit numa conta chamada Conta de Desenvolvimento Energético. Para que serve essa conta? Para pagamento de indenizações a distribuidoras, por exemplo, quando tem problema ali no contrato, subsídio à conta de luz para famílias de baixa renda, Programa Luz para Todos, que é um programa social também, e compra de combustível para as termoelétricas da região norte do país, que não são interligadas ao sistema nacional, ou seja, não dá para fazer ali uma compensação de energia de uma região para outra, então a termoelétrica ali é exatamente parte desse combustível, quem banca é exatamente essa conta de desenvolvimento energético. Os técnicos da ANEEL descobriram que tinha um déficit ali. O déficit antes era imaginado de um pouco mais, quase 1,5 bilhão de reais. Fez-se as novas contas e chegou a esse valor, quase 2 bilhões, 1 bilhão 937 milhões de reais. Isso vai parar na conta do consumidor, de todos os consumidores, vai ser dividido igualmente a todos os consumidores. E vamos lá, para tentar entender exatamente como vai ser feito esse repasse. Nas operadoras ou nas distribuidoras que ainda não tiveram, não repassaram na conta o aumento normal do preço da energia este ano, aquilo que é programado por ano, que se tem exatamente para fazer, essas operadoras vão repassar esse ano essa diferença. As que já concederam um aumento na conta de luz este ano, vão repassar no ano que vem. Mas esse valor de quase 2 bilhões vai ser distribuído para todos os consumidores de energia elétrica no país, ou seja, a conta que já está salgada vai ficar um pouquinho mais. O varejo teve crescimento agora no mês de agosto e também, agosto evidentemente comparado a julho, e também no acumulado do ano. A Vanessa Casalino está conosco e conversa aqui em São Paulo, tem informações sobre esse crescimento do varejo. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. As vendas do varejo do comércio aqui da capital cresceram 2,6% em agosto em relação a agosto do ano passado. Um aumento puxado pelas vendas a prazo, que tiveram alta de 5,9%. De acordo com a Associação Comercial de São Paulo, a queda nos juros e o alongamento dos prazos incentivaram um volume maior de compras parceladas. Já as vendas à vista caíram 0,7% por conta do inverno irregular no fim de agosto. Esse fator prejudicou o desempenho das vendas de roupas e calçados na moda outono e inverno. Já no acumulado de janeiro a agosto, a alta ficou em 2,8%, também puxada pelas vendas a prazo, que subiram 7,2%. As vendas à vista recuaram nesse período 1,7%, também por conta do inverno fraco. Em outra comparação, com julho, as vendas do varejo registraram um aumento de 4,4% em agosto, com alta expressiva de 8,8% nas vendas à vista, isso por causa do Dia dos Pais. Nessa comparação mensal, as vendas a prazo não variaram. Agora, a expectativa da Associação Comercial de São Paulo é de que os números melhorem nos últimos 3 meses do ano, passada essa fase de incerteza com as eleições, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Teve também aumento na venda dos supermercados agora, neste ano aqui. O aumento foi também importante, quase 2% na venda dos supermercados. Bom, a produção industrial teve uma queda agora no mês de julho. Os dados são do IBGE, divulgados hoje, inclusive. Se a gente fizer, obviamente, quem está olhando julho em relação a junho, a queda foi de 0,2%. Se pegar julho deste ano com julho do ano passado, houve um aumento na produção industrial, ou seja, este ano há um avanço da indústria, se comparado ao ano passado, de 4%. No ano, o acumulado é de 2,5%, e aqui tem justamente essa oscilação desse começo de ano que poderia ter sido melhor, mas enfim, está um pouco menos do que se esperava. E nos 12 meses, o avanço da produção industrial é de 3,2%. Se a gente olhar para esse cenário aqui, nós temos uma oscilação negativa aqui, 0,2% é uma oscilação negativa, não é exatamente estabilidade, porque nós estamos falando do tamanho da produção industrial brasileira. Mas se a gente olhar exatamente aqui, nós temos números positivos. Obviamente, se a gente fizer um outro comparativo, está aqui. Vamos dar uma olhadinha no mês de maio. Você se lembra, no mês de maio nós tivemos a greve dos caminhoneiros. A produção industrial caiu 10,9%, quase 11%, por causa justamente da greve dos caminhoneiros. Em junho, a produção industrial cresceu 12,9%, recuperou toda a perda e cresceu um pouco, e foi um pouquinho além. Agora, em julho, uma queda de 0,2%. A indústria diz que exatamente agosto vai demonstrar qual é exatamente a tendência para a indústria, porque agora nós temos exatamente o mês de agosto, porque aqui de alguma forma está tudo zerado. Se a gente fizer as contas, fica muito próximo ali do zero. Mas aqui a gente não tem exatamente esse dado. Em agosto é que vai mostrar qual vai ser o tamanho do crescimento da indústria. Mas vamos lá, as frases mais ouvidas do setor
foram essas que eu pude pesquisar. Recuperação gradual, ou seja, se entende que está havendo sim uma recuperação, mas ela é gradual, ela não está acelerada como se gostaria que fosse no crescimento da economia. A crise argentina atrapalha porque as exportações do Brasil para a Argentina caíram bastante, isso obviamente interfere no tamanho das vendas e da produção da indústria brasileira. O câmbio é um problema hoje enorme para a indústria brasileira, porque encarece uma série de importações de insumos que a indústria precisa. A confiança hoje no Brasil é um pouquinho menor, ou seja, a confiança da economia está interferindo na hora de se fazer investimentos. E o desemprego continua alto, e isso é menos consumidor, menos poder de compra, menos renda, e isso interfere, obviamente, no desempenho da indústria. Bom, vamos fazer um intervalo. Esse é o cenário da indústria que a gente viu divulgado hoje pelo IBGE. São todos os números referentes a julho, evidentemente, nos comparativos que nós tivemos. O agosto é que vai dar uma ideia de para onde está indo a indústria esse ano. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre estágio com a representante, a superintendente do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, aqui de São Paulo. Logo depois do intervalo, a gente volta em instantes. Já de volta com o cenário econômico e para falar justamente sobre estágio. Aliás, num ano de instabilidade eleitoral, obviamente que já era previsto, nós vivemos uma democracia, cada 4 anos temos uma eleição presidencial, mas a gente tem um desemprego muito alto e óbvio que falar sobre estágios, qual é o momento do mercado de estágio hoje, tanto do ponto de vista das empresas, como do ponto de vista da procura, ou seja, de alunos que estão na escola hoje e buscam justamente um meio para se inserir no mercado de trabalho. Nada melhor do que falar justamente com o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, a Maria Auxiliadora, superintendente do CIE, está conosco. Como vai? Maria Auxiliadora, seja bem-vinda aqui ao cenário econômico. A pergunta objetiva é essa: como está o mercado de estágio neste momento em especial? Bom, hoje nós temos 220 mil estagiários contratados, né, administrados em parceria com outras empresas, com as demais empresas, né, administrados pelo CIE. A gente sabe que ainda tem muitos jovens para serem incluídos no mercado de trabalho e a gente trabalha fortemente para incluir esses jovens. 220 mil estagiários. É muita gente. É muita gente, é muita gente. E as empresas continuam contratando. Eu ia lhe fazer exatamente essa pergunta. Qual é o perfil das empresas? Como é que elas estão nesse momento? Elas estão contratando? As empresas contratam, porque nós estamos falando de expectativa econômica. Se ela vai contratar estagiário, porque obviamente ela precisa de mão de obra, mas porque ela está vislumbrando um crescimento econômico, a manutenção do que ela já tem, porque você tem reposição de mão de obra ali. Está havendo contratação? Sim. Sempre há contratação de jovens, sim. Mesmo porque o jovem, ele vem uma pedra bruta, né? São pessoas que precisam ser lapidadas e a empresa vê essa possibilidade de lapidar esse jovem, fazer um perfil, verificar se esse jovem é realmente o jovem adequado para o quadro funcional e acaba contratando esse jovem. Maria, mudou muito o perfil do estagiário, porque as coisas mudam, evidentemente, as questões culturais também avançam. Em algum momento, algumas pessoas dizem que regridem, mas, enfim, mudam. E mudam, a gente tem que se adaptar a essas coisas todas. Todos precisamos nos adaptar a várias coisas. Isso não quer dizer que o jovem vai ter sempre razão, mas tem que dizer que ele vai trazer uma novidade e a gente vai ter que lidar com tudo isso. Okay. Como é que é lidar com esse novo perfil, esse novo momento social que nós vivemos? É bastante interessante, né? É desafiador, eu Desafiador. E o jovem, ele vem com uma bagagem bastante interessante, não é? Ele vem fazendo alterações aí na nossa vida, né? Na vida das empresas também. Ele traz uma bagagem interessante. Isso é muito interessante também porque a gente observa que, juntamente com o quadro funcional, né, ele se adapta à profissão, se adapta às diversas situações, né? Sempre acompanhado aí de um profissional. A gente vê com muito bons olhos. E desses desafios maiores é o comportamento, a forma como se vê valores, porque, obviamente, empresas têm perfis diferentes, têm políticas internas diferentes. Sim. E o CIE lida com todas essas empresas, mas, de alguma forma, os jovens são um grupo meio que homogêneo ou não, mas ele chega ali com o mesmo propósito. Qual é o maior desafio? Qual é a diferença que tem que ser lapidada cada vez maior, que eu tenho que tirar excessos de comportamento aqui ou não? Eu acho que isso sempre acontece, não é? Eu acho que a gente vai lapidando aos poucos, vai observando, né? Vai vendo quais são os talentos. Eu acho que é importante a gente valorizar o talento do jovem, né? Qual é o talento daquele jovem? No que ele pode agregar naquela empresa, não é? Eu acho que os RHs hoje a área de recursos humanos das empresas estão cada vez mais preparadas para isso, não é?
E é bom você ter um perfil diferenciado na empresa. Bom, problema todo mundo vai apresentar, mas é bom Isso buscar acontece. soluções que ele tem, Claro. que ele pode trazer uma novidade. Claro, qual é o talento desse jovem? Não é? No decorrer do período de estágio, por exemplo, ele vai sendo lapidado. Eu falo com muita frequência aqui com jovens que fazem parte desses grupos que são envolvidos com startups. E o ano passado a gente estava num momento difícil, com toda aquela crise política no meio de uma recuperação econômica. Eles não estavam nem olhando para a crise política, eles estavam olhando para a possibilidade de negócio e criar soluções para problemas. Eles não estavam carregando, por exemplo, obviamente alguém que tem mais de 40 anos carrega todo o peso do Brasil. Eles com 18, 20 não estão carregando peso Eles nenhum. estão olhando para frente. Eu acho que essa é a diferença. Eles estão olhando para frente. É muito bom. Isso é uma vantagem, porque no mínimo Com não tem que carregar um certeza. peso, é isso? Com certeza. Dentro de um país que tem altos e baixos com frequência, como é o nosso, Ele é mais destemido. destemido. Eu acho que o jovem é destemido. Que bom que continue assim, precisamos de gente destemida. Com Vamos falar certeza. desse programa do CIE, que é Pois o Prêmio não. Melhor Estágio, é isso? Prêmio CIE, melhores programas de estágio. Melhores programas de estágio. Isso. As empresas entram para concorrer. E tem algumas condições para isso específicas. Sim, eu vou explicar o que é o prêmio. Bom, primeiro dizer que o prêmio está fazendo 10 anos esse ano, né? Juntamente com a nova lei de estágio também, é uma coincidência feliz. É longevo já o prêmio. Sim, sim. E a gente também vem alterando o prêmio à medida que as coisas vão Claro. acontecendo, né? As inscrições para as empresas parceiras, né, que tenham 5 ou mais estagiários, podem ser feitas através do nosso portal, né, www.cie.org.br/prêmio. As inscrições são gratuitas, não é? É feito um ranking que responde à pesquisa, né? Para saber das melhores condições de estágio, saber como está seu estágio, até para valorizar as empresas que efetivamente têm um programa diferenciado, é o próprio estagiário. Então, é a única pesquisa que a gente tem conhecimento no país, né? Que dá voz ao estagiário. E a empresa, se ela conseguiu atingir todos os requisitos, né, de participação, que na verdade são só 5 estagiários, né, respondentes da pesquisa, ela recebe uma síntese de avaliação do programa de estágio dela. Não é? Onde ela pode se ver, né? Ver o que foi respondido pelo estagiário, da mesma forma como ela pode observar o que está sendo, o que acontece no país. Quem dá nota é o estagiário. É ele que avalia. Há uma série de questões, não é? E é o próprio estagiário quem Como avalia. normalmente as pesquisas de melhor ambiente para trabalho, que são os funcionários que Exatamente. dizem. O princípio é isso. Exatamente. Me permita fazer uma pergunta. Não Faça. raro, quando se fala sobre estágio, num mercado restritivo de trabalho como temos hoje, as empresas eram acusadas e sofrem essa acusação com frequência de que eu substituo profissionais mais experientes por estagiários. Em algum momento isso nunca dá certo porque a empresa precisa dar resultados. Tem esse tipo de conflito ainda, Maria? Eu não vejo esse conflito. Isso chega a vocês de alguma maneira? Não, eu não vejo mais esse tipo de conflito. Eu já ouvi muito essa conversa, né? Mas a gente não vê isso, não. Eu acho que o estagiário, ele agrega. Ele vem com uma formação teórica, mas ele vai colocar na prática na empresa. E aí ele encontra um profissional que já tem uma formação, que já tem uma bagagem, Claro. E que pode auxiliá-lo. Isso acontece com todo mundo. Eu digo porque Sim. não raro eu vejo essas discussões sobre esses conflitos e falo assim, pô, mas espera um pouquinho, isso não vai acabar, porque gente jovem vai chegar sempre, porque é da natureza humana, e gente que está lá mais algum tempo vai sair ou não, mas enfim, vai ter que conviver com o novo sempre. Sim, isso acontece. E é importante, né? Dar uma oxigenada na empresa. Não é? Traz outras informações. Verifica o que está acontecendo no mercado, né? Instituições de ensino que vêm com programas diferentes, isso é importante. E as empresas valorizam isso. Que ótimo. Valorizam bastante. Bom, boa sorte com o prêmio. Obrigada. Eu só gostaria de falar Pois que não. as inscrições para as empresas vão até o dia 28 de setembro. 28 de setembro, 28 no site de do setembro. CIE. Gratuito no site do CIE. Basta ser parceira do CIE. Tá certo. Ok? Muito obrigado. Obrigada. Bom, uma última notícia aqui. Nós temos hoje, às 10h15 da noite, o reprise da série Conhecer Museus, da TV Brasil. Em especial, justamente o episódio do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, que teve um incêndio devastador na noite do último domingo.
Neste episódio você vai conhecer, se você não conhecia, vai poder rever o museu antes de toda a tragédia que foi acometida nesse último domingo. Acompanhe. O Museu Nacional tinha um acervo de cerca de 20 milhões de itens. Em 1818, Dom João fundou o Museu Nacional no Campo de Santana, centro da cidade. A TV Brasil reapresenta Conhecendo Museus, Museu Nacional do Rio de Janeiro. Amanhã, 10h15 da noite. E o melhor, apesar da tragédia, é que a gente continua vendo os bombeiros trabalhando e tentando encontrar possíveis ali vestígios ou algumas peças que podem ainda ser recuperadas do acervo do museu, e uma discussão intensa sobre a competência de quem estava à frente do museu. Ou seja, a questão de recursos financeiros não é a única que pode ser levada em conta nessa discussão, é como foi e por que não foi aplicado o recurso que foi repassado ao museu. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. A gente volta amanhã. Até lá.